Diz assim a palavra de Deus, Lucas 13, de 1 a 5. Ora, naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios deles. Respondeu-lhes Jesus: pensais vós que esses foram maiores pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou pensais que aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Pai, revela a tua verdade nessa noite a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. De Bíblias abertas, os irmãos assentem-se. Meus irmãos, um grupo de pessoas procuraram Jesus. E esse grupo de pessoas, essas pessoas que o procuraram, o fizeram, segundo o texto, com um propósito bem específico: informar Jesus de uma tragédia ocorrida. E o Senhor ouve o relato trágico. Em seguida, ele mesmo menciona uma outra tragédia. E para as duas tragédias, para as duas calamidades ou as duas desgraças que haviam ocorrido com várias pessoas, ele pergunta: pensais vós que essas pessoas que morreram assim, de forma tão trágica, elas eram maiores pecadores do que todos os demais? Ou que eles eram mais culpados do que todas as outras pessoas? Se Jesus estivesse aqui hoje, ele diria: vocês pensam que todos os 55 passageiros do voo 1907 da Gol, que morreram tragicamente, eles eram mais culpados e maiores pecadores do que todos os demais, porque morreram dessa forma tão trágica, tão brutal? Pensais vós? De que maneira nós interpretamos as tragédias, as calamidades, as desgraças que se abatem sobre a humanidade? Como pensamos? É óbvio que a pergunta "pensais vós" pressupõe que existe uma opinião formada a respeito do assunto. Pressupõe-se que nós não interpretamos só textos que lemos, mas também buscamos interpretar os acontecimentos. Eles são como que um texto e nós fazemos uma leitura dos acontecimentos e buscamos o significado, a interpretação. Quem lê e não entende é tão analfabeto quanto quem não sabe juntar P com A, pá, e assim por diante. Muita gente sabe juntar as letrinhas, mas lê e não entende. Qual o significado dos acontecimentos? Nós sabemos que Deus é todo-poderoso. Simultaneamente, Deus é bom. Foi David Hume, um filósofo, quem levantou uma questão que já era discutida, mas foi ele quem cunhou essas frases, dizendo: ou Deus não é todo-poderoso, ou Deus não é bom. Porque se ele é bom,
e simultaneamente todo-poderoso, porque ele não evita o mal e não livra as pessoas das calamidades. É claro que esse pensador analisa as coisas pelo mero ponto de vista intelectual e racional, porque ele desconsidera o que Deus ensina em sua palavra. E é isso que nós vamos tentar, de uma maneira bem objetiva, entender nesta noite. É claro que as tragédias, meus irmãos, e esse é um primeiro ponto que eu quero destacar deste texto. Enquanto que as pessoas, diante de uma tragédia, elas buscam as causas para explicarem o acontecimento de maneira externa, o Senhor nos remeteu para o interior, para o coração. Jesus não entrou numa disputa teológica e filosófica sobre o acontecimento. Ele extraiu as lições que aquela tragédia, as duas tragédias, tinham para ensinar. Portanto, as tragédias alheias, elas servem como espelho para nós nos olharmos à luz dos acontecimentos. Quem não se colocou na imaginação dentro daquele avião, o susto da colisão, vendo um avião inclinado para baixo, descendo, sabendo que vai cair? Não era noite, era de tarde, eles estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Quem ainda não se imaginou tendo levado seu pai, sua mãe, seu marido ou esposa ao aeroporto, beijaram-se lá no aeroporto, se despediram? Ou quem estava lá em Brasília ou no Rio, aguardando a chegada? Todos nós já nos colocamos nessa situação, já pensamos e já sofremos com isso. Mas essa calamidade, essa tragédia, o que ela nos ensina? Em primeiro lugar, eu vou descrever as duas tragédias do texto. Os galileus eram um grupo de homens revolucionários, a OLP da época, a Organização para a Libertação da Palestina. Os judeus e a Palestina estavam sob o domínio romano. O império invasor, opressor, estava ali. E havia um grupo de rebeldes, de insurgentes, de seducionistas, de homens que faziam levantes contra o império. E esse grupo, extremamente religioso, deixou o norte da Palestina, a Galileia, e foi para o sul da Palestina, em Judá, propriamente em Jerusalém. E eles estavam no templo adorando a Deus, exatamente como nós estamos aqui agora. No ápice do seu culto, quando o animal era sacrificado e o sangue derramado, Pilatos, muito conhecido por ser um procurador romano, extremamente cruel, mandou trucidá-los onde quer que estivessem. E naquele exato momento, os soldados de Pilatos invadiram o templo e mataram, assassinaram cruelmente aqueles homens, e o sangue daqueles homens dentro do santuário, ele se misturou com o sangue dos animais. Isso para os judeus era algo assim, hediondo, era uma barbaridade. Isso só aumentava mais o ódio deles para com Pilatos. Pilatos já havia provocado uma grande rebelião quando ele entrou em Jerusalém e no templo com as insígnias romanas e com a imagem de César. E houve um levante terrível, e ele mandou matar todos os que se levantaram contra ele. Era um homem cruel. E então foram contar para Jesus essa calamidade. Os irmãos vão observar que Jesus se recusou a ceder à tentação de criticar o poder romano. No entanto, ele conta uma outra tragédia e também se recusa a fazer coro com o pensamento vigente na época, de que toda calamidade, toda enfermidade, toda dor, todo sofrimento que uma pessoa sofre, experimenta, é produto do castigo de Deus em virtude de pecados pessoais e particulares cometidos por ela. Jesus, ele não ratifica
esse pensamento vigente. Todas as vezes que alguém sofre porque Deus o está punindo, porque ele cometeu pecados, e Deus não os deixou impune. Portanto, toda a tragédia era interpretada, por isso ele perguntou: pensais como um castigo de Deus, porque aquela pessoa havia cometido pecados. A prova disso é que no capítulo 9 de João, quando Jesus passa com os apóstolos diante de um homem cego, de nascença, Pedro perguntou: quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele nascesse assim? Já estava enraizado na mentalidade judaica que a surdez, uma deficiência física, que uma grande tragédia era sempre um castigo de Deus. Alguém pecou, alguém tem culpa, e por isso aquele homem está cego. Aquilo é um castigo, a cegueira dele é um castigo, ou porque ele pecou, ou os pais dele. Como Pedro não sabia, ele perguntou: Jesus, quem é o responsável por essa cegueira? Jesus também se recusou a aceitar que toda dor, que toda doença, que todo problema, que todo sofrimento é uma punição de Deus contra o pecado. Jesus cita uma segunda calamidade. Havia uma torre, a torre de Siloé, e lá alguns homens, se não me engano aqui, de acordo com o texto, 18 homens estavam trabalhando nela, e ela desabou, e eles todos morreram soterrados. E as duas perguntas de Jesus são: pensais que eles eram maiores pecadores que esses galileus? Eles cometeram pecados mais graves, eles eram mais ímpios, mais iníquos, mais depravados, piores do que todos os outros, porque tiveram uma morte cruel e trágica. Vocês pensam que esses 18 que morreram soterrados eram mais culpados, vejam, maiores pecadores, porque morreram tragicamente, mais culpados, eles tinham uma dívida com Deus muito maior do que a dos demais na concepção. Portanto, porque deviam muito, Deus lhes deu uma morte daquele jeito. Ora, até hoje se fala, eu me lembro, eu era pequeno, minha mãe disse que uma senhora morreu como um passarinho. Eu perguntei: mãe, o que é isso? Ela morreu muito idosa, dormindo, teve uma morte considerada bonita. E muitos deduzem de uma morte bonita que aquela pessoa era boa, morreu com idade avançada, morreu sem sofrimento, morreu dormindo, uma morte bonita. Isso significa que ela era uma pessoa boa, é a dedução. Mas quem morre, primeiro torturado, e depois ainda esfaqueado, morre de uma maneira trágica, ou a tortura de estar dentro do avião que está caindo, e a pessoa em pânico, e depois o corpo todo mutilado, que morte horrível, trágica, cruel. Essas pessoas deviam ser muito ruins e muito culpadas, por isso Deus as matou daquele jeito. Nós vamos observar, meus irmãos, que não importa o modo como uma pessoa morre, como um passarinho ou cruelmente, a própria morte é o juízo de Deus. É isso que Jesus, meus irmãos, nos ensina nessa passagem. Então, vamos começar a buscar as lições. Em primeiro lugar, todo sofrimento, todo que há na face da terra, é consequência do pecado de Adão, é produto da queda. Toda a natureza que está moralmente vinculada ao ser humano que foi feito por Deus, seu representante na terra, ela entrou em caos. Portanto, os terremotos, os maremotos, os tsunamis, as pragas, as pestes, o fato de que nossas células começam a se reproduzir erradamente, formando um câncer, todas as enfermidades e todos os males que existem no mundo, guerras, fomes e etc., é produto da queda, é produto do pecado, da queda. No entanto, Jesus
também deixou claro que nem todo sofrimento que alguém passa é necessariamente um castigo de Deus sobre ela. É uma punição. No entanto, ele também está admitindo que todos são pecadores, todos são pecadores. E a prova universal de que todos, sem exceção, são pecadores é a morte. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, a morte não é vista como um produto de um processo de decadência e de falência dos órgãos. Não. A morte na Bíblia nunca é descrita em termos biológicos, médicos ou sob qualquer outra perspectiva. A morte, sempre na Bíblia, é apresentada como uma pena, como um castigo. A morte na Bíblia é destacada sob o seu aspecto legal. No Brasil não existe a pena máxima, a pena de morte. Existem países como os Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos adotaram a pena máxima, a pena de morte. O castigo, quando um crime é considerado hediondo, o juiz decreta a pena máxima, a pena de morte. Deus, o justo juiz, ele estabeleceu a morte, a pena de morte, como o castigo para o pecado humano. Portanto, se todos morrem, é porque todos estão condenados por Deus. A morte é a pena, é o castigo. Como não tem ninguém que deixou de morrer, todos morrem. Então isso é uma prova de que todos estão debaixo da maldição de Deus, sob sua condenação, e vão pagar a pena. Morrerão, e todos morrem. Por isso, Jesus percebe que as tragédias, elas devem nos levar a perceber que nós precisamos urgentemente de arrependimento. Porque se eu morrer fisicamente, estando espiritualmente morto, sofrerei o dano da segunda morte, da morte eterna, o inferno, a exclusão para sempre da própria presença de Deus. Por isso, só tem um jeito de você estar preparado para morrer, se arrependendo. Essa é a essência das boas novas, é o Evangelho. Porque Deus perdoa, Deus salva. Esse justo juiz, que decretou a morte como a pena, o castigo para o pecado, ele perdoa. Mas a condição é o arrependimento. Portanto, é preciso que você se arrependa hoje, agora, dos seus pecados, para que você esteja preparado para morrer. Quem morre tendo antes se arrependido, recebe o perdão. E quem é perdoado pela graça de Deus, quando morre, tem a vida eterna. Vai viver no céu, na eterna presença santa e justa de Deus. Por isso Jesus disse: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. A morte, segundo as Escrituras, é sinônimo de perecer. Então não importa se a morte foi de passarinho, linda, ou se a morte foi trágica, cruel. A própria morte, ela significa perecimento. E todos vão morrer, todos perecerão, todos estão debaixo do juízo de Deus. Mas se nós nos arrependermos, Deus perdoa e Deus salva. E o arrependimento, gente, é urgente, não pode ser deixado daqui a pouco. Sabe por quê?
Porque você pode entrar no voo 1907 e você vai para o Rio de Janeiro ver sua família. Eu fui agora, tem um mês, eu fui ao Rio de Janeiro nesse voo 1907, e muitos aqui, eu podia estar lá dentro, e quando aquele outro avião bateu na Gol, o pânico, tiveram tempo de se arrepender naquele momento de pânico? Quanto tempo levou entre a colisão e cair? Vocês acham que aquelas pessoas tiveram tempo de pensar? Tiveram cabeça para se humilhar, para se arrepender e pedir perdão? Vocês acham que Ayrton Senna, a 200 km por hora, quando bateu e aquele pneu veio de encontro à sua cabeça, ele teve tempo? Ele não conseguiu nem dizer ai, ele não entendeu nem o que estava acontecendo. Jesus está dizendo: a morte pode chegar para você como um raio, ela pode chegar sem mandar aviso, ela não liga dizer: olha, vou chegar. É claro que muitos de nós poderemos adoecer e perceber que esta enfermidade está se agravando e que pelo andar da carruagem vai culminar na morte. Mas não é assim com todo mundo. Muitos morrem desse jeito, tragicamente. Eles estavam, os galileus, adorando no templo, talvez de olhos fechados, de mãos para os céus, como nós aqui. E quando viram, foram traspassados por espadas. Não tiveram tempo de pensar. Morreram de maneira instantânea, repentina, súbita. E não houve tempo para arrependimento. Quando aqueles homens estavam trabalhando na torre de Siloé e ela caiu, não houve tempo. Quando aquela torre, as duas torres dos Estados Unidos caíram, eu duvido que alguém foi para algum lugar se ajoelhar, rever a sua vida, se humilhar e pedir arrependimento. Foi todo mundo descendo escada, todo mundo tentando se salvar, pânico. O arrependimento é urgente, não pode ser mais adiado, protelado. Não fique postergando, adiando. Amanhã eu vou me arrepender, amanhã eu vou entregar a minha vida a Deus. Por enquanto eu continuarei a viver uma vida que Deus não se agrada. Eu permanecerei no meu estilo de vida, mesmo sabendo que Deus reprova. Meu querido, Jesus disse: se não vos arrependerdes, todos, sem exceção, de igual modo, não vão morrer por uma espada ou caindo de avião, mas todos de igual modo perecerão, todos morrerão, não tem jeito, todos nós morreremos. O salário do pecado é a morte. Quando o seu patrão, no final do mês, vai lhe dar o seu salário, ele não vai bonzinho dizendo: eu bondosamente vou lhe dar essa oferta. Você vai lá como quem cobra: eu trabalhei, você me deve, me pague. O pecado vai pagar a você o que ele deve a você. Se você viveu no pecado, em desobediência, longe de Deus, morte. O salário do pecado é a morte eterna, a exclusão eterna da presença de Deus. A Bíblia chama de inferno. Essa não é uma mensagem agradável, nem de pregar e nem de ouvir. Essa mensagem esvazia templo, não enche templo, muito menos estimula ofertas. Não é uma mensagem de prosperidade, mas a mensagem, a essência do Evangelho é essa boa notícia. Sabe qual é a boa nova? Se você se arrepender, Deus te perdoará. Se você se arrepender verdadeiramente, convertendo-se ao Senhor, Deus vai quitar o seu débito, Deus vai apagar os seus pecados, Deus vai salvar você. Você quer melhor notícia do que essa? Então, se você entrar no avião e ele cair, se você estiver num prédio e ele desabar, não deu tempo nem de pensar, você estará perdoado, você estará pronto para morrer. Agora eu lhe pergunto, você, em sã consciência, pode dizer: eu estou preparado para morrer? Ora, se você sabe que vai ter uma prova, e você não se prepara para ela, como é que a gente chama essa atitude? Se todos sabemos, inevitavelmente, queiramos ou não, gostemos ou não, que nós vamos morrer, se isso é um fato do qual ninguém escapará,
Eu lhe pergunto, você não vai se preparar para esse momento? Você vai deixar que ele chegue a você? E se ela chegar dessa forma, como um raio, dessa forma trágica, e você não tiver tempo para pensar, e se você morrer sem perdão, sem salvação, é para o inferno que você vai. É isso que a Bíblia diz, é isso que o Senhor Jesus Cristo disse. Por isso, a grande mensagem da igreja é a mensagem do Evangelho. Boas notícias, nós temos boas notícias para vocês. Deus, que estabeleceu a pena de morte para o homem, nos ama, e Ele deu o seu Filho, e Cristo na cruz morreu, pagou a pena por nós. E se você depositar fé nele, se você crer nele, se você crer que Ele é o Senhor, o Salvador, o seu substituto legal, Ele recebeu sobre si o que você deveria receber, e você crer nele, arrependido, você será perdoado, salvo, que maravilha! E você terá a vida eterna, promessa de Deus. Não é lindo o Evangelho? É uma mensagem de esperança, porque ele não nos traz uma dúvida, talvez, não. Jesus, meus irmãos, está refutando um pensamento assim. Esses camaradas morreram tragicamente porque era gente ruim, sangue ruim, gente ruim. Eu não. Deus não me deixou morrer assim. Na minha família todo mundo morre igual passarinho. Todo mundo tem morte bonita. Logo nós somos bons. Nós não somos tão ruins assim. Então você morre confiando que você tem condições por si mesmo de se apresentar diante de Deus e dizer: Deus, olha como eu fui bom. Bom filho, bom pai. Eu ajudei pessoas pobres. Se você se atrever a morrer sem se converter a Deus, pelo arrependimento e pela fé, confiando que você, por ser religioso, por ser caridoso, você conseguirá entrar no céu de Deus, você vai se frustrar, e essa decepção será eterna. Porque a Bíblia está dizendo que você não será salvo. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Por isso, Jesus disse: eu não vim chamar justos. Eu vim à terra, vim com uma missão. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar justos, pessoas que se julgam boas, pessoas que se julgam religiosas, pessoas que olham para Deus e perguntam: Deus terá motivos para me condenar? Uma pessoa tão boa como eu? Essas pessoas que se julgam justas, não foi para elas que Jesus veio. Jesus disse: eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Você se reconhece pecador? Você crê que a morte é a pena, é o castigo que Deus determinou para pecadores como nós? Nós merecemos morrer, nós merecemos a pena de morte, porque nós temos transgredido as leis de Deus, merecemos esse castigo, nós merecemos. Mas esse Deus maravilhoso quer livrar você da morte eterna. Esse Deus maravilhoso quer perdoar seus pecados. E Ele fez isso através do seu Filho. Então não se iluda. Não se iluda. O Evangelho é esse em essência. De acordo com o próprio Jesus, para que os irmãos tenham uma ideia, se eu lhes perguntasse: sintetize para mim o Evangelho. Jesus fez isso. Então, diz a Bíblia que Jesus, assim está escrito, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento.
Jesus mandou que todos os cristãos saiam por todo o mundo pregando em seu nome o arrependimento. Então, o que é o Evangelho? Em essência, é dizer às pessoas, em nome de Jesus, dizer a elas: Jesus quer que você se arrependa para a remissão dos pecados. Em síntese, o Evangelho é pregar em nome de Jesus o arrependimento para que haja perdão dos pecados. Assim Jesus sintetizou o Evangelho. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Pregar o Evangelho é dizer: arrependa-se, para que Deus o perdoe. Se os irmãos lerem os evangelhos, observarão que João Batista pregou o arrependimento. Jesus chamou as pessoas dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou, está ao alcance da mão de vocês, a distância de um braço, está próximo, tão próximo que você pode pegar nele. E ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se vocês lerem Atos, verão que Pedro, no dia de Pentecostes, primeiro sermão, depois do derramamento do Espírito Santo, Pedro prega um sermão, e quando ele terminou, os ouvintes disseram: que faremos? Estamos perdidos, matamos o Messias, que faremos? E Pedro disse: arrependei-vos. Para quem está em pânico e pergunta: ai de mim, como eu posso ser salvo? A resposta é: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus. No entanto, ninguém era batizado sem professar fé. Então arrependa-se e creia, simbolizado no batismo, e vocês receberão o dom do Espírito Santo e o perdão dos pecados. Se vocês lerem o livro de Atos, vocês vão encontrar o apóstolo Paulo lá na grande capital da intelectualidade, da filosofia, lá em Atenas, e ele está dizendo aos filósofos: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda, ordena agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. Foi isso que Paulo pregou em Atenas. Deus manda, é uma ordem, porque Deus quer perdoar. Deus ordena: se arrependa, porque eu não quero que você morra condenado. Eu quero que você morra salvo, perdoado, e só tem um jeito: arrependa-se. Então Deus está mandando a todos os homens, de todos os lugares, de todos os continentes. Aquele índio que está dentro de uma tribo, lá dentro do Amazonas, onde talvez nenhum branco ainda chegou, ou nenhum homem civilizado chegou, ele está dizendo a todos os homens: se arrependam, em todos os lugares, porque Deus quer perdoar. E eu lhe pergunto: nós estamos diante de uma tragédia que abalou o Brasil e o mundo. Essa tragédia, Jesus não entrou no mérito filosófico, teológico, a chamada teodiceia. Não. Ele foi prático. Essa tragédia com essas pessoas é um espelho para você se ver. Ao invés de buscar as explicações fora, venha para dentro. Essa tragédia não significa que Deus os puniu porque eles fizeram coisas muito ruins. Não. Mas é verdade que a morte é o salário do pecado, é a justa penalidade determinada pelo justo juiz para todos nós. Logo, merecemos morrer. Como a morte é tão certa quanto nós estamos aqui, o arrependimento é urgente, porque a morte não manda recados. Ela pode chegar como um raio, e você não vai conseguir nem dizer ai, ou nem pensar vou morrer. Morreu. Eu conheço um jovem de 19 anos que estava na calçada,
Um caminhão por trás subiu com toda a velocidade na calçada. Ele não viu. Ele levou a pancada, foi jogado, morreu instantaneamente, nem sabe o que aconteceu. Pode acontecer com você, assim, comigo também. Pode ser que eu fique doente e eu perceba que vou morrer porque estou muito doente. Muito bem, aí eu tenho tempo. Mas nem todos morrem assim. O voo 1907 mostra que a morte chega quando menos se espera. Não é verdade? Então, Jesus aproveitou as duas tragédias para mostrar a necessidade e a urgência do arrependimento. Não protele mais. Se a sua resposta para a pergunta, você está preparado para morrer, for não, se eu lhe perguntar, você já se arrependeu? Você crê em Jesus? Você já se converteu? Se a sua resposta é não, então você não está preparado para morrer. E se você morrer sem arrependimento, você está condenado por Deus. A ira de Deus vai cair sobre você. Mas a Bíblia exalta Jesus porque Ele nos livra da ira vindoura. Quem nos livra da ira de Deus? Do seu justo juízo? Jesus. Então se arrependa, creia nele, aceite como seu Senhor e seu Salvador, creia que na cruz Ele lhe substituiu, pagou por você, então agora renda-se a Ele. Só assim você estará preparado para morrer. Então, a morte, Jesus disse, todos de igual modo perecereis. A morte deixará de ser perecimento. E ela representará uma ponte ou uma porta que nos abre o céu e a própria presença de Deus. Então você dirá, para mim, viver é Cristo. E morrer é lucro, é vantagem, é coisa boa. Tenho vontade de partir para estar com Cristo. Isso é incomparavelmente melhor. Somente uma pessoa salva diz que morrer, que é partir para estar com Cristo, é incomparavelmente, não há nada que se compare à morte. É a melhor de todas as experiências da vida, porque significa partir para estar com Cristo. Mas João 3,16, o verso mais conhecido da Bíblia diz: Deus amou o mundo, a você e a mim, de tal maneira, com tal intensidade, que Ele deu, porque quem ama dá. Quem Ele deu? O seu Filho, o seu próprio Filho. Com que propósito? Para que todo o que nele crê, o que diz o texto? Não pereça. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis, para que todo o que nele crê não pereça. Qual é o contrário de perecer? Mas tenha a vida eterna. Então, morrer sem arrependimento é perecer, é sofrer o dano da segunda morte, é o inferno. No entanto, quem crê e se arrepende, morrer não é perecer, é vida eterna. Está diante de você o Evangelho. Não sei se essa mensagem lhe agradou, mas pode ter certeza, ela é bíblica. Se você entrasse aqui doente, saísse curado, se você entrasse aqui, desse uma boa oferta e amanhã você ganhasse muito dinheiro, e você dissesse: estou prosperando nessa igreja, essa igreja é maravilhosa, todo mundo que entra doente sai curado, e todo mundo que entra pobre sai rico, e se você morrer e for para o inferno, toda a sua saúde e toda a sua riqueza não vai valer de nada. A igreja verdadeira é a igreja que prega o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro Jesus pregou, João Batista pregou, os apóstolos pregaram, está aqui. E a mensagem é: Deus está mandando agora que você se arrependa, porque Ele quer perdoar você. A decisão é sua. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos.